Um estudo conduzido pela Embrapa revela que as laranjeiras fixam 4,28 quilos de carbono por ano em sua biomassa. Assunto da minha conversa, de agora ao vivo, com o pesquisador da Embrapa Territorial, o Lauro Rodrigues Nogueira Júnior. Ele já está com a gente aqui conectado. Primeiramente, Lauro, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Obrigado aí pelo convite em participar desse programa de vocês aí. É um prazer aqui estar com vocês, tá? É uma satisfação nossa, viu, Lauro? Vamos lá, então. Pelo que eu entendi, o estudo mostrou que as laranjeiras podem fixar até 4,28 quilos de carbono por ano. Na prática, o que isso representa em termos ambientais? Bom, o tema carbono é um tema muito importante hoje, né? Ele está muito relacionado, vamos dizer, à mudança do clima, né? Então, questões de aquecimento global, então isso aí é muito importante, né? Esse quantitativo que a gente obteve através da pesquisa aí, né, em parceria com o Fundecitrus, com a Innocent Drinks, para estudar o carbono na citricultura brasileira, ele significa que uma planta, né, de laranja, né, uma árvore, né, que você vê, né, uma espécie arbórea, né? Ela já não é uma espécie anual, né? Então ela tem essa capacidade de trazer esse carbono atmosférico, né? Esse CO2 está na atmosfera e fixa na sua biomassa, e ele representa praticamente a mitigação de 8 dias de um brasileiro, né? Então a laranjeira, vamos dizer assim, em termos ambientais, ela tem uma contribuição muito grande, porque ela realmente consegue fazer a mitigação, né, de gases de efeito estufa emitido para a atmosfera por brasileiro. Então, são dados muito importantes para mostrar o quanto que uma laranjeira, além de produzir o suco de laranja, uma commodity muito importante aí no mercado mundial, a laranja, né, in natura para ser servida em mesa, ela também fornece esse serviço ambiental aí muito importante aí para a população humana, né? Ana, e como foi feita a medição aí da fixação de carbono pelas laranjeiras? Que tipo de metodologia aí vocês utilizaram? Bom, isso aí é até duro falar um pouquinho, porque a gente teve que realmente, vamos dizer assim, em grosso modo, abater árvores, né? Então a gente fez uma parceria com o Fundecitrus, né, que é, vamos dizer assim, o principal instituição que trabalha com um grande número de produtores de laranja no Brasil, e conseguimos, com algumas empresas que eles têm contato, abater 80 árvores, né? Então a gente foi lá em campo, né, nas fazendas dessas empresas de citricultura, e abatemos árvores em diferentes classes de idade, né, e diferentes variedades, a variedade pera e a variedade eu esqueci o nome do, perdão, aí são duas variedades, né? A valência, pera e a valência. Então a gente mediu em 4 grupos de idade, né? Plantas mais novas e plantas mais velhas, a partir de 15 anos de idade, né? De 3 a 15 anos de idade, né? E a gente fez isso em campo. Então a gente abateu elas, cortou, tirou as folhas, separou folhas, galhos, tronco, raízes, né? Tivemos que tirar as raízes também para saber o quanto tem de raiz, né? Qual que é a proporção de copa, né? Da biomassa aérea com a biomassa de raiz. Então a gente foi em campo lá, abateu as árvores, pesamos elas em campo, né? Peso úmido, depois fracionamos elas, tiramos amostras, levamos para o laboratório, pesamos essas amostras, né? Aí depois analisamos em analisadores elementares de carbono, que analisam o carbono de cada grama de biomassa da planta, né? Então a gente chegou a um estudo bem a campo, né? Aí a partir disso, né, desses dados de campo aí, que a gente faz essa amostragem de 80 árvores, a gente extrapolou para o cinturão citrícola como um todo, né? Então a gente fez a estimativa para aproximadamente 165 milhões de árvores do cinturão, né? A partir desses dados dessas 80 árvores que foram abatidas nas propriedades citrícolas, né? Muito bacana. E esse potencial de fixação, ele varia conforme ali o tipo de solo, o tipo de clima, variedade da laranjeira, há uma variação? Sim, ele varia bastante, né? Principalmente em tipo de solos, né? Solos com boa textura, com mais argila, né? Que também tem uma boa irrigação, né? Que também tem tratos culturais muito assim, mais tecnificados, eles vão ter realmente um sequestro maior, né? Não há diferença, não são muito grandes em relação às variedades, né? A variedade pera um pouco menor, então ela sequestra menos carbono, ela estoca menos carbono da biomassa. A valência da espécie valência, né? Da variedade da valência, ela já estoca um pouco mais, são plantas um pouco mais robustas, né? Então tem diferença também em relação a regiões, né? Regiões um pouco mais quentes vão ter realmente um sequestro um pouco maior, e regiões um pouco mais frias, sequestro um pouco menor, né? Mas a variação não é muito grande. Ela está muito mais em relação também ao tipo de manejo, né? Tem alguns manejos que realmente elas fazem com que a planta cresça mais, principalmente os que têm irrigação, né? Com irrigação, a gente percebeu que as plantas tendem a ter um sequestro de carbono maior.
Muito bacana. A gente fala muito aqui, né, tem repercutido muito sobre as questões de crédito de carbono, e esse é um assunto em voga. Quando a gente tem dados, né, como esses, é possível pensar em crédito de carbono para citricultores com base nesses dados? O setor, isso pode ajudar a embasar de fato essa possibilidade, por exemplo? Sim, Felipe. Esse realmente você colocou, é um tema muito importante, né? Vai ser muito debatido agora na COP30 aqui, que vai ser sediada pelo Brasil, né? Então, realmente é um tema que tem, assim, movimentado bastante, né? Ainda mais também que no Brasil já tem alguns setores, né, da cafeicultura já conseguiram alguns projetos de crédito de carbono no mercado voluntário, né? Eu fiz dias atrás uma palestra na Semana da Citricultura aqui em São Paulo, né, que era sobre esse tema, né, que era perspectivas, né, oportunidades e desafios do mercado de carbono, né. Eu acho que o setor já está, assim, tem algumas empresas que já estão buscando isso, né, já estão fazendo as suas medições de emissões de gás de efeito estufa, então já estão preocupadas em reduzir as emissões, né, porque o mercado externo ele pressiona muito para isso, né, principalmente europeu, né, eles têm compromisso, então as empresas que importam o suco de laranja brasileiro têm compromisso de redução, e isso vai respingar nas empresas e nos produtores citrícolas aqui do Brasil, né? Então a gente vai também ter que ter, vamos dizer assim, soluções para poder reduzir as emissões e sequestrar mais carbono, né? Então, um tema muito promissor, eu gosto muito de tratar ele, porque eu entendo que esse é um incentivo a mais para os citrícolas, os produtores de citros, estarem empregando tecnologias de baixa emissão de carbono, né? Então, o mercado de carbono ele vem para isso, para apoiar os produtores rurais em reduzir suas emissões, né? Então, ter um produto mais sustentável, né? Muito bacana. Bom, você está trazendo aí, né, esse estudo com as laranjeiras, mas a Embrapa, ela já planeja ou trabalha com outras frutíferas também, com esse foco na capacidade de fixação de carbono? É uma tendência, de fato, buscar estudos aí com outras frutíferas também, quem sabe? Sim, a tendência é grande, né? Principalmente tem a Embrapa Mandioca e Fruticultura também, então ele já vem trabalhando também com a codificação de outras espécies, também da própria laranja na região do Nordeste brasileiro, né? Não vamos colocar o café como uma fruta, mas ele é um fruto, né, também. Mas então o café, o setor do café também tem trabalhado muito nisso, né? Dias atrás eu tive uma reunião, Agenda Positiva do Agro, com o Ministério da Agricultura, né? E eles convidaram a Abrapa, que é uma associação de exportadores de frutas do Brasil, né? Então eles colocaram essa questão, né? Como tem essa pressão muito grande do mercado externo, alguns protocolos, alguns certificadoras já vão exigir nessas questões ambientais essa questão das emissões, né, da pegada de carbono de outras frutíferas. Se eu não me engano, eles comentaram sobre laranja, sobre uva, né? Então já tem algumas medições com outras frutíferas. E vai ser uma tendência, né? Porque realmente a gente, além de buscar sustentabilidade pela redução das emissões, a gente também pode angariar, né, créditos de carbono ou abertura de mercados mais exigentes, né, como o europeu, né? Muito bem, olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, estudo muito importante. O pessoal que estiver interessado em saber um pouquinho mais pode acessar o site da Embrapa, que tem lá as informações sobre esse estudo realizado por vocês. E quero desejar aqui muito sucesso, viu, no seu trabalho. E a gente volta aqui a conversar numa nova oportunidade, com certeza muito em breve. Obrigado pela participação. Felipe, muito obrigado, viu? Hoje está à disposição, tá ok? Valeu.